Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Neste vídeo eu gostaria de compartilhar duas notícias com você. A primeira delas é essa aqui, em que o ministro Paulo de Tarso Sanseveriano do Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão imediata de veiculação da propaganda eleitoral da campanha do presidente Jair Bolsonaro, que chama Lula de corrupto e de ladrão. Sanseverino acolheu o argumento da defesa do petista de que se trata de propaganda irregular. Veja o que diz o argumento. Verifica-se que, como alegado, a propaganda eleitoral impugnada é ilícita, pois atribui ao candidato a conduta de corrupto e ladrão, não observando a legislação eleitoral regente e a regra de tratamento constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade, escreveu o ministro. Segundo ele, não poderia a justiça especializada permitir que os partidos políticos, coligação e candidatos participantes do pleito deixassem de observar direitos e garantias constitucionais do cidadão durante a exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, utilizando-se como justificativa a liberdade de expressão para realizar imputações que, em tese, podem caracterizar crime de calúnia, injúria ou difamação, ou que não observem a garantia constitucional da presunção de inocência. Presunção de inocência não existe. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão, todo mundo sabe que o Lula é corrupto. Ele foi condenado em 3 instâncias por 20 juízes e passou mais de 500 dias na cadeia. Foi depois livrado pelo Supremo Tribunal Federal alegando uma problemática de mudança de endereço. Isso não o inocenta. É aquilo que nós já falamos em outro vídeo aqui no canal. O formal não pode ou não poderia jamais se sobrepor ao material. O que o Supremo Tribunal Federal utilizou para livrar o Lula de suas condenações foi um excesso de formalismo, a questão do endereço, desconsiderando completamente a materialidade dos seus delitos, ou seja, os bilhões que foram desviados pelo PT nas épocas em que Lula comandava o país, tanto na sua presidência quanto na presidência da senhora Dilma Rousseff. Então, essa questão da presunção de inocência é questionável na decisão do senhor ministro. A outra questão é quando diz respeito ao problema da liberdade de expressão. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, utilizando-se como justificativa a liberdade de expressão. É exatamente isso. Todos temos liberdade de expressão de manifestar a nossa opinião. E se houver algum crime nessa manifestação, então que se impute esse crime através de uma ação judicial. Ele falou aqui no caso de calúnia, injúria ou difamação. Então pode-se tranquilamente entrar na justiça alegando calúnia, injúria ou difamação. Mas jamais se poderia censurar a fala de um candidato ou de partido político para acobertar uma ação que foi praticada por um outro candidato e que todo o Brasil é sabedor. Então, é muitas vezes questionável a manifestação de alguns desses ministros do Tribunal Superior Eleitoral no que diz respeito a uma suposta proteção ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Mas olha, eu queria também falar sobre a visita do Lula ao Complexo do Alemão. É o que muito se fala aqui, né? O PT informou que a visita do candidato à comunidade localizada na zona norte do Rio, neste feriado, foi inteiramente organizada por lideranças comunitárias cariocas. Não tem nada a ver com o crime organizado. Não foi o crime organizado que convidou, não foi quem organizou e não foi quem permitiu que o Lula entrasse no Complexo do Alemão para fazer campanha lá no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira, ele esteve lá no Complexo do Alemão e isso despertou a curiosidade de muita gente, considerando que o Comando Vermelho controla o tráfico na comunidade localizada na zona norte do Rio. Questionado pela imprensa, o PT informou que o comício no bairro foi um convite do Voz da Comunidade, jornal comunitário fundado em 2005 por Renê Silva dos Santos, morador do Morro do Adeus. O jornal depois evoluiu para uma ONG responsável, segundo informou a campanha de Lula, por toda a organização para a segurança do candidato e de outras lideranças políticas. Como se noticiou, a caravana do petista fechou a principal via de acesso à comunidade para uma caminhada. Em seguida, Lula fez um discurso ao lado do prefeito Eduardo Paes. Veja bem, minha gente, não se entra numa favela do Rio de Janeiro, não se entra num morro do Rio de Janeiro sem a autorização do dono. O dono do morro é o traficante líder da facção criminosa mais forte dentro daquela comunidade, que eles chamam agora de comunidade, que antes era conhecido como favela, no caso é o Comando Vermelho.
Todos se lembram que nos anos 90, o astro pop Michael Jackson, no auge da sua fama, veio ao Brasil fazer um clipe numa das comunidades do Rio de Janeiro. E o Michael Jackson precisou da autorização do chefe do morro, do líder do tráfico. O Lula entra na favela supostamente a convite de uma entidade partidária do PT, uma organização não governamental do PT, ligada ao PT, e não, foi o líder da comunidade, fechou a rua, foi o líder da comunidade. Ninguém fecha uma rua no complexo do Alemão sem autorização do tráfico. Experimente fazer isso você, a não ser, como eu já disse aqui, que o Lula tenha poderes soberanos, né, sobre todos os demais, inclusive sobre o tráfico, ele seja o verdadeiro pai da malhada, como se diz aqui no Nordeste. Todos devem satisfação a ele, todos devem honras a ele. Que país é esse? O ministro censura a liberdade de expressão de um candidato a presidente da República, impedindo-o de chamar de ladrão um ladrão. E depois, o elemento que é beneficiado por essa decisão do Tribunal Superior entra numa comunidade do Rio de Janeiro sem que o crime tenha conhecimento, sem que o Comando Vermelho permita, mas ele inclusive fecha uma rua e faz um comício ao lado do prefeito do Rio. O próprio prefeito sabe disso, o Eduardo Paes, que não se entra em favela do Rio de Janeiro sem autorização do tráfico. Só no Brasil, e principalmente em campanha eleitoral do Brasil, que a gente assiste a esse tipo de ignomínia. Tony Rodrigues, Além da Notícia.